olha pra câmera, não olha pra câmera, olha pra câmera, não olha pra câmera. É isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, tão nervosinho? Então, põe o dedo na tela, tira o dedo da tela, cara de cadela. Bom, galera, tem muita gente aí, muitos inscritos, até o pessoal do grupo lá do WhatsApp tem me perguntado: doutor, o que o senhor tem achado do Huawei P30, né? O que o senhor achou dessas tecnologias novas nas câmeras e tal? Bom, galera, em primeiro lugar gostaria de comentar algumas coisas com vocês. É óbvio que Dr. Reclama tem sempre o lado negro da força, né? E sempre observando algumas coisas que alguns chupiscotubers não têm coragem de te falar. A gente tem vários exemplos, eu vou citar alguns exemplos para vocês, tá? A Huawei anteriormente já esteve 2 vezes presente no Brasil e durante, né, essa é a 3ª vez, as outras 2 vezes saiu do Brasil repentinamente também, sem muita explicação, né? E quem comprou na época levou um Pesovski no Bundovski, né? Alguém se lembra aí do Zonor aí que deu problema? Bom, isso ninguém lembra, né? Bom, o que muitos youtubers, chupiscotubers, que ficam fazendo as maiores propagandas do Huawei, dizendo que é a 8ª maravilha, né? Estão ganhando, né? Apesar de todos os acontecimentos, a Huawei vem investindo pesado em propaganda no Brasil. E o que muitos chupiscotubers querem, mais querem, é que você instale a extensão. Instale a extensão e vire escravo, até pão, se você comprar, você vai pagar comissão para esses caras, né? Instale a extensão e aí você compara preços e dá comissão para esses caras aí, que nem sequer se preocupam, né? Com o que você está comprando, se preocupam apenas com a sua comissão e quanto que vão ganhar com isso, né? Doutor, o senhor não pode dizer a verdade porque as pessoas vão ficar magoadinhas e peidorreirinhas. Bom, galera, bom, galera, bom, galera. Agora vamos falar algumas coisas que eu gostaria de conversar com vocês. Bom, a gente sabe aí que depois daquela briga que teve da Huawei com o Trump, né? Inclusive, o Trump está aí para a Huawei como a Huawei está aí para quem comprou, né, os seus aparelhos sem Play Store ou com a user interface bugada, né? Muita gente sabe do que eu estou falando e levou um chute na bunda, um chute no traseiro. É o que acontece no momento, né? Bom, o que acontece? A Huawei já está vendendo, né? Ela está subsidiando os seus aparelhos aqui em algumas lojas de departamento no Brasil, né? Algumas grandes lojas de departamentos. Você pode ver os seus produtos da Huawei sendo vendidos, né, pela internet em lojas americanas, outros lugares assim, né? Ponto frio, né, no Brasil, mas a Huawei está subsidiando o seu preço de exportação e tecnicamente ela teria que começar a produzir os produtos aqui no Brasil. Só que faltam alguns canetaços do excelentíssimo Sr. Trump, até por causa de algumas patentes e algumas parcerias com empresas que fazem negócios com os americanos, né? E algumas patentes, então por isso a Huawei ainda não está produzindo no Brasil. Se essas regras vão mudar, talvez, tá? Talvez. Mas o que eu diria? Doutor Reclama, o senhor compraria um Huawei? Não, eu não compraria um Huawei P30 Pro, por quê? Primeiro lugar, pelo preço. Segundo lugar, né? Porque a gente já viu, inclusive no modelo do P20, alguns lotes saíram sem Play Store e a Huawei praticamente cagou e andou para o usuário final. Então o que acontece no meio disso? Bom, no meio disso a gente sabe que para a Huawei definitivamente se estabelecer no Brasil, ela tem que começar a produzir e fabricar celulares no Brasil. Mas a gente sabe que tem um lobby de outros fabricantes que não estão muito afim de que os chineses venham para o Brasil, né? Não vou citar nomes, mas existem lobbies que com empresas, com parcerias e com patentes que não querem que a fabricante chinesa venha fabricar no Brasil. Então por que eu compraria esse aparelho? Eu não compraria esse aparelho até que tudo isso se resolva, não é verdade? Porque, velho, sério mesmo, você pagar 4,5 pau num aparelho só porque ele tem uma câmera, e a câmera nem é tão incrível assim, né? A gente sabe que para fotos noturnas é incrível, agora filmagem noturna já não é o bicho, na minha opinião.
Eu acho que essa câmera não vale isso tudo, tá? Com 3.200 você compra uma T7i, só o corpo, né? Ou 3.500 você compra a câmera inteira com todos os acessórios, grava em 4K com ISO muito maiores do que a desse aparelho, né? E uma câmera tecnicamente para uso de fotografia e etc. Ah, doutor, mas ele tem um excelente processador. Claro que tem, né? Aquele processador com o nome de Kisuko. Mas vem cá, vai pagar 4,5 num aparelho que grava em 4K, mas não faz a 60 frames, só a 30? Tá de gozação, né? O som não é lá essas coisas, né? Não tem saída P2, não é verdade? O som podia ser melhor. Não tem saída P2. Grava 4K, mas não a 60 frames, né? A User Interface é aquela que todo mundo reclama. Cara, não conheço um cara que tenha um aparelho da Huawei que diga que gosta da interface da Huawei. Aquela interface é legitimamente uma bosta. A User Interface da Huawei é uma porcaria, mas isso ninguém vai te falar, porque todos querem te vender. Se você quiser botar um cartão de memória, você vai ter que comprar o cartão de memória deles. Não é qualquer cartão de memória que dá naquela bagaça. E por esse preço, eu compraria uma Canon, né? E a cara do bicho? Por que será que todo Huawei tem tudo a mesma cara, são tudo parecido, velho? Não teve inovação, na minha opinião, tá? Tem uma câmera, tem um processador, pô, legal, cara. Agora vamos falar sério, né? Vamos falar sério. Vamos falar aqui, né? Que a gente tem que analisar que eles não vão conseguir subsidiar esse preço por muito tempo. Então, a gente tem aí uma guerra ainda, apesar de muita gente ter esquecido, muitas pessoas terem apagado da memória, né? A gente tem aí algumas patentes e algumas guerras técnicas, tecnicológicas, que tecnicamente ainda não cessaram, né? Então a gente sabe que a Huawei tem um certo prazo, um certo tempo para se estabelecer e começar a fabricar os aparelhos no Brasil, né? Ela não vai conseguir subsidiar por muito tempo, apesar que existe um lobby de parcerias e de outras empresas maiores que não querem que ela se estabeleça na América do Sul. Então como é que vai ficar essa brincadeira? Doutor, o senhor compraria esse aparelho? Não, eu não compraria. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo a Huawei vai aguentar subsidiando esses aparelhos sem começar uma produção de longa escala aqui na América do Sul ou no Brasil para vender os produtos. Cara, isso são guerras de patentes, isso são guerras meio complicadas, né? Eu acho, na minha opinião, ainda acho e afirmo até que tudo se resolva, a Huawei ainda está tecnicamente num beco sem saída, galera. Entendeu? Ela ainda vai ter que dar muito vapor para se livrar de algumas coisas e se tornar totalmente independente. Eu não compraria esse aparelho só porque tem uma baita de uma câmera que nem é tão baita assim. Já andei vendo umas filmagens dessa câmera no escuro, não é o bicho, velho. Fotografa bem no escuro, agora a filmagem já deixa a desejar. Vai pagar 4,5 pau, compra uma T7i, velho, né? Sai mais barato, sobra troco, dá pra levar a mulher pra jantar fora. Mas isso, alguns youtubers não vão te falar, não é verdade? Alguns youtubers não vão te contar porque eles querem ganhar as comissões, as comichões com as extensões que você instala e eles ganham comissão com isso. É óbvio que está havendo um grande lobby por parte da Huawei, né? Alguns youtubers estão por aí dizendo que o Huawei P30 Pro é a 8ª maravilha, mas eu quero ver a maravilha, né? A hora que o bicho pegar, porque a gente sabe de vários aparelhos que deram problemas e ficaram a ver navios da Huawei outras vezes. Eu tenho aqui um belo exemplo, tá? Desse aparelho aqui, ó. Esse aqui é o Huawei P20, tá? O que aconteceu? Esse aparelho aqui, né, saiu praticamente, tecnicamente, na mesma época da batalha, né, do Trump com a Huawei. O que aconteceu? O doutor reclama, essa User Interface tá com Android, tem vários por baixo, tem vários aplicativos rodando em chinês que você tecnicamente não consegue fazer a tradução completa. A Play Store, cada vez que você precisa usar, você tem que entrar no site da Huawei, baixar a Play Store para poder baixar alguns aplicativos,
tudo, tá? Tudo meio complicado e meio burocrático. Se você der um reset, ele volta para o padrão chinês sem Play Store, tá? Você não consegue colocar uma... Como é que eu vou dizer? Você não consegue colocar uns temas, né? Você não consegue mudar essa user interface aqui, colocar uma... Você não consegue desbloquear o bootloader para instalar uma ROM customizada. Você não consegue colocar launcher, né, com uma aparência diferente. Você praticamente fica escravo dessa aparência, dessa user interface da Huawei, muito chata, muito enjoada, com alguns aparelhos, né, quando você dá um restore, alguns apps rodando em chinês, você tendo que tirar da área de trabalho, desmarcar algumas opções e tendo que baixar a Play Store cada vez que você for fazer isso. E se você tentar ousar colocar uma launcher aqui, a launcher não vai funcionar. Resumindo, velho, sério mesmo, agora vamos falar uma coisa séria. Que bagaça, tá, tem um puta processador, e aí, velho, isso não é tudo, né? A gente sabe que isso não é tudo. Então, eu diria, a minha opinião sincera, cara, você vai botar 4,5 pau num aparelho? Tá de gozação, serinho? Sem saber se a empresa vai se reestabelecer no país, até porque já saiu 2 vezes do país, né? Já deu outros crepes. Temos alguns aparelhos com crepes que ainda não foram sanados nem resolvidos. O cara comprou e tá com essa bomba na mão. Então a pergunta que eu faço pra você: vai comprar um aparelho só por causa de uma câmera que teoricamente alguns chupiscotubers aí te falam que é a melhor câmera do mercado? Sério mesmo? Vai arriscar? Vai botar 4 pau na mão de qualquer um aí? E depois? E se não se resolver essa batalha, como é que vai ficar? Quem que se ferra sempre nessa história? É sempre o usuário final, não é verdade? Bom, pessoal, me perguntaram a minha opinião e eu me vi na obrigação de ter que falar. Porque muitos chupiscotubers por aí só estão dizendo que é uma maravilha e ninguém tá te contando toda a verdade, não é verdade? É, galera, a gente tem que pensar nos prós e nos contras. Como o Dr. Reclame é o lado negro da força, há de se pensar, afinal já é a 3ª vez que a Huawei vem para o Brasil, né? Já saiu outras vezes do Brasil, já abandonou sem explicações, agora lançou o P20 aí no meio dessa guerra, né, de assinaturas, de canetaços, e pelo que eu sei, o Trump não está nem aí e nem um pouco preocupado em resolver alguns problemas de patentes e de algumas canetas, né, que precisam ser assinadas. O que eu diria? Eu não compraria, galera. Não compraria porque, sério mesmo, né? Enquanto a situação não se definir, meu dinheiro não é capim, não é verdade? É isso aí, pessoal. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí. E fica na chupiscolândia, né, cara? Quem não gosta do que eu falo, né, que fique no mundo de sonhos aí, ouvindo esses vendidos aí que estão ganhando comissão para te instalar a extensão e ficar ganhando dinheiro nas tuas costas, né? Porque a verdade é dura e é complicada de se dizer, né? É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço.